Olá, queridos, o tempo tem passado e hoje a 10ª aula do trimestre, falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as profecias que despertam e trazem esperança para nós. Vamos orar então. Pai, somos gratos ao Senhor por mais essa aula, por mais esse tempo precioso que nós temos vivido debaixo da cobertura do Teu Espírito, Papai. Por isso, Deus, fala conosco nesse dia, fala conosco através dessa aula, inspira o nosso coração mesmo a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá então para a revisão. Eu quero te desafiar. Deixe lá no YouTube o seu comentário sobre a aula, sobre aquilo que você tem aprendido, aquilo que tem sido bom para você, aquilo que você também não tem gostado. Pode ficar na liberdade, deixe lá, porque isso é bom, que você fala comigo e eu falo com você e te respondo depois, para que a gente tenha realmente essa harmonia, para que professor e aluno possam caminhar verdadeiramente juntos, tá bom? Então a revisão, nós já falamos sobre a autoridade, sobre a infalibilidade da palavra, a sua inspiração, a inerrância, ou seja, não há erro na Escritura, a estrutura dela, como é que nós vamos ler, como é que nós vamos ensinar, explicar, como que ela foi feita, como ler a Bíblia. Lembra dessa aula que eu falei? Como ler? Abrindo a Bíblia, né? O mais simples que tem. A Bíblia como um guia prático para você, para mim. A Bíblia transformando pessoas. Gênesis, a lei e os evangelhos. Depois os livros históricos e poéticos. E hoje nós vamos falar sobre os profetas maiores e menores. Então vamos lá. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Preste bem atenção nisso. A soberana vontade do Senhor. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo do livro de Jeremias. A vontade de Deus para Jeremias, qual era? E como é que ela ia se cumprir? Elas alertam e produzem esperança e confiança nas promessas divinas. E é isso que Deus faz com Jeremias. Vamos ver lá no capítulo 1. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí o quê? Profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Olha a responsabilidade, Jeremias. Não temas diante deles. Ele não estava sozinho, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Pensa bem a responsabilidade da promessa de Deus para Jeremias, que ia estar com ele, que ia colocar as palavras na boca dele. O peso dessa responsabilidade fez com que Jeremias falasse: Senhor, eu não passo de uma criança. Então, amados, se Deus é contigo, não ponha objeções, não ponha obstáculos à vontade de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Faça como profeta e seja aquele mesmo que vai levar aos perdidos a mensagem de salvação, mas a mensagem também de arrependimento que o Senhor vem trazer para nós. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar o quê? A sua revelação. Os objetivos da mensagem são gerar despertamento, arrependimento, fortalecer a fé e dar o quê? Esperança. Como é maravilhoso o Senhor. Lembra daquela tabela que eu coloquei para vocês na aula passada? Pois é, estamos nela de novo aí. Tipo uma tabela periódica que a gente estuda em química. Então nós temos lá a primeira fase, a primeira aula que nós tivemos sobre esse tema. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, e os evangelhos, trazendo essa coesão, como que eles andam juntos. Depois, a aula nós tivemos lá dos livros históricos e poéticos. E hoje nós vamos falar sobre essa linha verde e a linha verde um pouquinho mais clara abaixo, sobre os profetas maiores e os profetas menores. Introdução. As profecias bíblicas são uma demonstração da graça de Deus que se manifesta e se revela ao seu povo no tempo e na história.
Por que profetas maiores e menores? Não tem nada a ver com tamanho, queridos. Serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre esses profetas maiores, menores, que são 12, e o livro de Revelação também, que é o Apocalipse. A palavra profeta, do grego, significa proclamador, intérprete, aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Profecia, então, é a descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referências ao passado, quer do presente ou do futuro. Lembre-se, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Profetas maiores, Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Ezequiel e Daniel profetizaram ali na Babilônia. Anunciavam juízo, despertamento, esperança e reconciliação com Deus. Vale a pena destacar o acesso que esses profetas tiveram aos personagens da história, como por exemplo Daniel e Nabucodonosor, como o acesso que os profetas tinham a Acabe, rei de Israel, como todos os outros, eles tinham acesso para que a história, a vontade de Deus pudesse se cumprir na vida do povo, mas o povo continuava desobedecendo e a misericórdia de Deus foi triunfando sobre tudo isso. O profeta sempre será um visionário, já que no desempenho do seu trabalho fará com que os receptores de sua mensagem alcancem uma compreensão divina do presente e também fará com que se perceba o futuro sem as incertezas do que está acontecendo agora, do presente. Muitos, ignorando a profecia, vivem alheios aos desígnios de Deus e, portanto, se convertem em vítimas das circunstâncias temporais ou, pior, acabam sendo vítimas da manipulação dos multiformes oráculos, dos falsos profetas ou iluminados de plantão. Dos objetivos dos profetas, principalmente, qual que é? É conhecer mesmo nos nossos dias e ouvir a vontade e a voz de Deus. Vamos agora falar sobre os profetas menores. Oséias e Amós profetizaram para Israel. Tema central da mensagem deles: suborno, corrupção, injustiça, infidelidade, idolatria, luxúria, homicídio, roubo, opressão, mas também frisavam a restauração para o povo escolhido de Deus. Profetas pré-exílio, Joel e Miqueias. Joel pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Ainda como profeta pré-exílio, Abacuque reclamou da violência, do litígio, da sentença distorcida e reforçou que Deus usaria a Babilônia como um instrumento seu. Sofonias apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia e terrível do Senhor. Os profetas pós-exílio, Ageu e Zacarias, persuadiu Ageu o povo a reconstruir o templo, assegurou sobre a glória da segunda casa. Lembra disso? E Zacarias animou o povo e Zorobabel anunciou a vinda do Messias. Ele diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E ainda como profetas do pós-exílio, Malaquias repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O dia do Senhor virá para nós, realmente não tardará. Jonas, Naum falam sobre Nínive. Leia a história de Jonas para você ver que ele pregou para o povo se arrependeu, mas depois a destruição veio do mesmo jeito. Jonas foi enviado a Nínive, mensagem de destruição por causa da maldade do povo. E Naum profetizou a condenação de Nínive e a obstinação dos assírios. Eles foram destruídos. Obadias denunciou a soberba dos edomitas, o descendente de Esaú, e a prática da violência contra o quê? Contra Judá. É claro, queridos, que é um tempo muito rápido que nós temos, é um resumo muito breve, para você só ter uma noção geral. Vamos falar agora sobre o livro de Apocalipse. O livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Olha o que a palavra fala no capítulo 1 do livro de Isaías. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia! Aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas. Vamos repetir esse versículo juntos? Aonde você estiver agora, junto comigo. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia! Vamos para a conclusão. As mensagens dos profetas precisam estar centradas em Cristo e em sua obra redentora, para que sejam relevantes. Fica evidente para cada um de nós a soberania, a justiça, misericórdia, poder, autoridade e controle absoluto do Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos? Que você possa realmente ter a mensagem centrada sempre em Cristo Jesus. Este era o papel dos profetas, tanto maiores como menores, do profeta dos dias antigos e do profeta dos dias de hoje. Eu, você, nós somos chamados a proclamar as palavras do Senhor. E eu quero aproveitar que falamos sobre isso. Quero proclamar junto com você agora na oração que temos feito pelo Brasil, pelas pessoas que estão encarceradas, tanto fisicamente, ou seja, atrás das grades por algum crime ou alguma injustiça, alguma coisa, e aquelas que estão presas, encarceradas também espiritualmente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por elas. Pai, nós abençoamos agora os nossos irmãos e lançamos sobre eles, Deus, a Tua palavra que diz que deveríamos pregar, Deus, libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e a vinda do Senhor. Isso nós fazemos agora no nome de Jesus e abençoamos nossos irmãos, a igreja no Brasil, que tem sido perseguida em alguns estados, alguns lugares do Brasil. Deus, que eles sejam libertos, que o Teu povo seja livre, meu Pai. O povo seja livre espiritualmente, fisicamente, e que o Senhor Deus possa realmente cumprir a palavra que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Papai, que os Teus filhos, papai, por qualquer motivo que seja, justo ou injusto, que estão agora passando dificuldade nessa área, sejam libertos. Eu ministro libertação, eu ministro paz, ministro alegria e ministro vida nova para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Não deixe de fazer o que eu falei no princípio da aula. Deixe o seu comentário para a gente poder te responder, para a gente poder caminhar junto, alinhar o pensamento, para que a gente possa fazer, se Jesus nos permitir, um novo trimestre, mas que você possa ser abençoado, ricamente abençoada, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.